Mateus 11, versículo 28. Os que forem encontrando, fiquem em espírito, para que você possa entender tudo aquilo que Deus tem como propósito em nossas vidas essa noite. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo número 11 e o versículo 28. Todos encontraram? Amém? Aqui está escrito: vinde a mim, disse Jesus, né? Vinde a mim todos os que estáis, de que forma? Cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Diga amém? Lendo todo o texto novamente: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aí está a pequena porção da tua palavra, declarada pelo teu Espírito em Mateus 11, versículo 28, aonde há um convite do Senhor aos cansados e sobrecarregados. Pai, que todos nesta noite compreendam pelo teu Espírito a palavra que o Senhor lançou como semente em nosso coração e em nossa mente, para ser plantada em toda a boa terra que o Senhor trouxe esta noite, em o nome de Jesus. Diga amém? Graças a Deus. Amados irmãos em Cristo, eu queria que você dissesse para o teu irmão do lado o tema dessa noite, apontando o seu dedo abençoado, que é esse aqui, ó. Esse dedo aqui não é um dedo de crítica, não, é um dedo de alerta. Diga para ele: não se canse. Amém? Então, para todos que estão ouvindo a mensagem, é: não se cansem. É o tema dessa noite: não se cansem. Amém? É muito importante saber sobre esse tema de hoje. Deus conhece o meu limite, o teu limite. Ele conhece o limite da humanidade. Amém ou não amém? Você crê nisso? Deus conhece, Ele entende o nosso limite. Mas tanto é que Ele nos convida, se estivermos cansados e sobrecarregados, de ir até Ele, para que Ele nos alivie desse cansaço e dessa sobrecarga. Diga amém? Olha quem está te convidando: o Todo-Poderoso. Só isso. Ninguém, nada mais, nada menos do que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador do Universo, aquele que tudo pode, tudo vê, tudo sabe, está presente em tudo e em todos. Diga amém? Simplesmente é este que convida a todo cansado e todo sobrecarregado: vinde a mim e eu vos aliviarei. Glórias a Deus, amados. É muito importante nós entendermos esse tema, e não há contradição dele com Mateus. O tema da noite é: não se cansem. Não há nenhuma contradição deste tema da noite com a mensagem lida: vinde a mim todos estão cansados, que é Mateus 11, 28. Não há contradição. Por quê? Porque embora Deus conheça nossos sentimentos, nossos limites, Ele sabe que o cansaço faz parte da natureza humana. Amém ou amém? Ele, inclusive, como Deus Emanuel, né? Ou seja, como Deus conosco, Ele esteve aqui na terra em forma de servo, na forma humana, e teve cansaço também, até o ponto de, em certo momento, estava ele no barco, e de cansaço ele repousou, pegou um travesseiro e repousou na polpa do barco, né? Deitou na polpa lá do barco e dormiu um pouquinho. E aí o inimigo se aproveitou da falta de fé dos discípulos e lançou um vento forte, lançou as ondas contra, se arremeteram contra o barco, e o barco ia naufragar. Eles então, desesperados, chamaram, despertaram Jesus, e com certeza estava ele com um sono muito forte, devido ao cansaço físico. Então diga para o irmão do seu lado: Deus conhece o seu limite. Diga amém? Amém, igreja? Então Deus conhece o nosso limite, porque Ele viveu na carne o limite do ser humano. Então, amados, no nome de Jesus, Deus conhece o nosso limite, conhece o que o ser humano sente quando diz que está cansado. É lógico que eu estou me referindo ao cansaço físico de Jesus, como homem, como Deus homem. Amém ou amém? Como Ele esteve em forma de homem, em forma de servo, por isso naturalmente tinha e teve cansaço. Então Ele compreende o meu cansaço e o teu cansaço. Mas Ele vai além disso, quando em Mateus 11, 28, nos convida. Ele fala de um outro cansaço, de um cansaço espiritual. Amém, igreja? É o que nós vamos falar essa noite. Contudo, amados, eu queria falar sobre condicionamento. Um atleta, vou falar sobre condicionamento físico, né? Quando um atleta vai correr uma maratona, ele se prepara para tal atividade. Ele é um atleta, amém ou amém? Ele se prepara muito tempo antes.
vira e mexe você vê um corredor, um atleta correndo as rodovias aí, são pessoas que estão se preparando para alguma competição. E eles estão sendo preparados para aquilo. O seu físico está sendo condicionado para suportar aquela corrida. Agora, se eu pegar uma pessoa comum, lá na maratona, e observar, a câmera focaliza só a largada e depois a chegada. Mas no meio disso tudo, há muitos ali aventureiros, que não são atletas, e não se prepararam para tal, e obviamente eles vão até o limite deles. Uns conseguem correr 5 km, outros 10, né? E param. Outros não chegam nem a 2 km, já estão cansados. Cada um dentro da sua limitação, ou melhor, do seu condicionamento. Amém ou não amém? A igreja está compreendendo? Você vai entender o propósito, Deus está falando isso essa noite. Mas tudo é para você raciocinar e entender. Afinal de contas, Deus quer que você também o cultue racionalmente. Ele deu o cérebro para o ser humano, para que ele use o cérebro. E não seja um robô conduzido, uma máquina programada para adorar, uma máquina programada para viver aqui na terra. Não, Ele nos deu tudo que nós necessitamos para viver o livre-arbítrio aqui na terra. Então o homem tem autossuficiência de vida. Amém ou amém? Ele não tem domínio sobre as coisas espirituais, mas Deus está devolvendo isso através de Jesus, se você crer. Diga amém? Então, continuando aqui, comparando a questão do condicionamento físico com o condicionamento de um atleta com uma pessoa comum. Obviamente, o atleta vai chegar, alguns em primeiro, outros em segundo, terceiro, quarto, assim por diante, né? Mas vão chegar em posição de honra, de que reconhecidamente há um condicionamento diferente, são pessoas diferentes, preparadas para aquilo. Já a pessoa comum não resiste e ela fica no anonimato. A igreja está compreendendo? Amém? E Deus não quer, diga para o irmão do seu lado, Deus não quer que você fique no anonimato. Amém? A pessoa concorda com isso? Então se condicione, amém? Se prepare, porque Jesus disse: eu vim e não foi para trazer paz a esta terra, eu vim trazer uma espada. Estamos em meio de uma guerra, e agora, como um bom soldado, temos que estar condicionado a saber lidar com as armas que Deus nos deu, senão facilmente você se torna um alvo. Já que você está no meio de uma guerra, você está sujeito ao ataque do maligno, está sujeito a ser alvo. Então você tem que fazê-lo de alvo, não ser alvo do inimigo. Diga amém? Mas para isso que Jesus nos chama, para nos capacitar, para nos dar condições de vencermos essa batalha em nome de Jesus. Amém? Eu quero pedir que a igreja, por favor, vamos comparar algumas passagens aí. Vamos em 1 João, lá no capítulo 5, finalzinho da Bíblia. Porque uma pessoa espiritualmente preparada, condicionada, bem alimentada. E como é que se alimenta espiritualmente, amados? Pela palavra de Deus, amém? Porque ouvindo a palavra você ganha o que? A fé. Amém, igreja? A igreja está presente aqui, né? Está ligada na pregação? Então a igreja, ela vai se condicionar de que forma? Ouvindo a palavra, para que obtenha a fé. E com a fé vai ocorrer com você o que está em 1 João, capítulo 5, e o versículo de número 4. Exatamente já lido em outras passagens, em outras ministrações, se não me engano, até na passagem do culto anterior, nós lemos uma parte desse versículo. 1 João 5,4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E lá em Romanos 10,17, também sei que a igreja já conhece, mas temos que ir até lá para podermos dar a oportunidade àqueles que não conhecem as Escrituras, também de folhearem a palavra, de marcarem, de encontrarem o texto que se refere ao ensino de hoje. Então, ligando agora aqui, nós precisamos de fé para vencer nesse mundo. E a fé vem pelo ouvir, é o que diz Romanos 10,17. Assim a fé vem pelo ouvir, ou como diz algumas Escrituras, pela pregação. E a pregação, ou pelo ouvir e o ouvir da palavra de quem? De Cristo, diga glórias a Deus. Então um atleta se condiciona, ele deve ter um personal ali que capacita ele, né, que orienta ele, deve ter uma equipe toda. Se for um atleta de ponta, ele tem todo um aparato que dá a ele estrutura para que ele seja um atleta de ponta. E Deus te chamou para você ser um príncipe, para ser filho de rei. Então ele coloca à tua disposição anjos que vão te capacitar com o poder de Deus. Amém, igreja? Mas você tem que crer nisso, porque o mundo espiritual, eu dizia isso numa visita que eu fiz essa semana, até levei comigo 2 varões,
E eles presenciaram a conversa que eu tive com aquela família. O mundo espiritual é mais real do que esse que nós vemos aqui. O problema é que o inimigo nos cegou do mundo espiritual. Então nós só estamos limitados pelos sentidos humanos a entender e a compreender somente o mundo físico, sendo que o espiritual é tão ou mais real do que esse que nós vemos. Só que a desvantagem é essa, em que nós temos para com o inimigo, que é espírito. Ele age de forma sobrenatural, espiritual, e manifesta nos homens o seu desejo maligno. Nós, porém, estamos limitados ao mundo físico e não vemos as astúcias ciladas dele. Agora, se Deus nos capacitar, se o Espírito Santo estiver em nós, Ele mesmo se encarregará de vencer o maligno por nós. Ele mesmo nos capacitará de enxergarmos além do limite pelo entendimento da palavra. Diga amém? Por isso está escrito que é com a fé. Deus nos traz a fé, nos dá a certeza, a convicção daquilo que eu vou profetizar, daquilo que eu espero, daquilo que eu não vejo. Por isso que o ser humano cristão deve pensar como um atleta de ponta. Eu preciso chegar em primeiro lugar e eu preciso me capacitar para isso. Diga amém? Então, para você, como eu disse há pouco, eu creio que você está no espírito, entendeu que um atleta não se cansa. Ele cansa, mas o cansaço dele é retardado. Ele vai chegar no objetivo, embora com um cansaço muito, muito menor do que aquele que parou no segundo quilômetro, no quinto quilômetro, ou até nos 10º quilômetro. Que há pessoas normais que trabalham, pessoas do dia a dia, do cotidiano, que não têm a função de atleta, mas também têm bom condicionamento físico. Mas eles vão até um limite, não pode competir com um atleta, que o atleta está orientado, totalmente condicionado para aquilo. E assim também é no mundo espiritual. Se você estiver capacitado, orientado por Deus, condicionado a ser forte em Cristo Jesus e vencer o mal, você vai ter muita mais facilidade do que aquele que ouve pouco a palavra, do que aquele que é religioso e frequentemente frequenta até uma casa de oração, alguma igreja, ou está em alguma religião dizendo que está buscando a Deus, mas na verdade ele é fraco na fé, porque a hora que ele precisar realmente vencer o mal, ele vai estar diante de talvez um cansaço espiritual que vai fazê-lo parar. É isso que Deus não quer, que você não se canse. É isso que tudo que Ele deseja, que você não pare, você continue, mas se condicionando cada vez melhor, se preparando cada vez melhor para vencer o mal em Cristo Jesus. Diga amém? Glórias a Deus. É justamente isso, amados. Nós vamos a algumas coisas que Deus me mostra, porque esse texto que nós lemos aí, Mateus 11, 28, vinde a meus que estáis cansados. Obviamente o Senhor não está se referindo à parte humana, física, está se referindo à parte humana e espiritual, aquilo que o ser humano não sabe de onde vem, mas às vezes se torna abatido, às vezes ele está ali frio na fé e não sabe de onde provém isso tudo, e provém do inimigo. Se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, vamos lá em Efésios, no capítulo 6, por favor, em nome de Jesus. Efésios, capítulo número 6. Deus me desinquietou, não estava programado para ler Efésios, mas vamos lá em nome de Jesus, porque há pessoas que não sabem, e a Bíblia nos prepara para isso, que há ciladas no mundo espiritual, que há armadilhas que nós não percebemos. Então, Efésios 6, e versículo número 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No versículo número 13 diz assim: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneça então inabalável. Diga glórias a Deus. Amém? Você crê nessa mensagem? Então aí está o Senhor dizendo: olha, você tem que se capacitar, você tem que se condicionar a estar forte espiritualmente, para suportar as lutas, as tribulações que eu mesmo vos revelei
aonde está escrito na palavra, o Senhor manda dizer, né? Ele disse a nós: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu queria convidar a igreja a ir a Gálatas, porque há certas coisas que realmente nós não podemos nos cansar. Não se cansem. Aí o Senhor colocou no meu coração: há coisas que não podemos de forma alguma, temos que estar vigilantes para que nós não nos cansemos. E Gálatas vai nos revelar em capítulo 6, Gálatas capítulo 6, uma das coisas que Deus nos revela essa noite, para que nós não nos cansemos de forma alguma. Olhe para o irmão ao teu lado, antes de ler o texto, e diga: não se canse nunca de fazer o bem. Amém, igreja? Então, há certas coisas que nós não devemos nos cansar nunca. E esta é uma das revelações do Espírito Santo em Gálatas 6 e versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Depois eu leio porque a parte complementar. Fica só com a parte A por enquanto. Não nos cansemos e não nos cansemos de fazer o bem. Amém, igreja? Vou dar um exemplo dessa situação aqui com a situação carnal. Vamos lá. Há algo que é cansativo de fazer, mas é prazeroso. É o que Deus está querendo dizer. O bem deve ser prazeroso em praticá-lo. Você crê nisso? Amém? Você tem prazer de praticar o bem? Então por que se cansa às vezes de praticar o bem? Não é? Você vinha orar na terça-feira, você não está fazendo um bem para a sua casa, para a sua família. Você não está fazendo um bem para a sua nação. Não está fazendo um bem para as vidas que são colocadas no altar. Não está fazendo um bem para as vidas que estão em campanha ali, nos livros de orações. Amém ou não amém? E por que eu me canso de vir na terça-feira para fazer esse bem? Não se canse de fazer o bem. Quantos que deixam de estar aqui porque se julgam cansados? Estou cansado hoje. Então Deus está orientando essa noite: não se canse de fazer o bem. Amém, igreja? Eu vou comparar uma situação aqui. Você tem um período da sua vida que você resolve tirar férias. Programou-se e vai fazer uma viagem com a sua família, ou férias, ou um feriado prolongado. Eu quero crer que todos já passaram uma situação dessa. E você vai aproveitar aquelas férias ou aquele feriado prolongado para fazer aquela viagem que não é curta, é longa. Ela vai tomar um tempo de você. Se for um feriado prolongado, você vai saber que você vai cansar de ir, vai frequentar certas situações que vai cansar-se fisicamente. E muitos, quando voltam, alguém pergunta: e aí, como foi suas férias? Ou como foi o feriado? Eu cansei bastante. Descansou bastante? Fala: não, eu cansei mais. E é verdade, amém ou não amém? Quantos aqui já sentiram isso? Eu digo amém. Que foi e cansou-se mais. Mas aí a pergunta fica assim: você voltaria a fazer de novo? Sim. É prazeroso fazer. É cansativo, mas é prazeroso. Amém ou não amém? Então, esse é o sentimento que deve estar no coração de cada cristão. Fazer o bem é cansativo às vezes. Eu tenho às vezes compromissos que me impedem, fisicamente me cansam de estar presente nos cultos da igreja. Mas eu tenho que lembrar que, poxa, a semana tem 7 dias. Eu só sirvo ao meu Senhor com a minha comunidade, porque outra coisa que o inimigo rouba do povo é uma comunhão com a igreja. O inimigo está nesse mundo matar, roubar e destruir. E muitos não estão se percebendo que o inimigo está roubando a sua comunhão com o corpo de Cristo, aonde Deus colocou teus pés. E muitas pessoas começam a deixar de frequentar determinados cultos porque o inimigo convence que eles estão cansados. Amados, eu não me canso de falar sobre isso, nem quero me exaltar disso aí. No começo da minha fé eu morava em Maringá e vinha a Londrina congregar. Eu congregava em Londrina e voltava a Maringá. E nunca faltei em culto algum do ministério. Eu tenho aqui o exemplo da irmã Capitulina, que tem 80 e poucos anos. Ela só não está vindo agora constantemente porque ela está recuperando um problema de saúde, pela idade dela, 80 e tantos anos. Mas se depender dela, ela está todo dia em todos os cultos aqui. É que a família não deixa mais. Mas se ela se depender dela, ela está aqui, em todos os cultos. Então eu quero lembrar a igreja que há pessoas que às vezes têm condições de estar o tempo todo. Eu tive um ônibus que eu passava na porta da casa das pessoas. Eu já falei isso na igreja e repito.
Me doía tanto o coração quando eu via alguém botar a mãozinha para fora, fazer assim, ó. Eu não vou. Eu falava, meu Deus do céu. Mas alguns reclamam que a igreja não tem recurso para ir para a igreja. Outros têm, a igreja passa para pegar e não vai para a igreja. Então, igreja, reflita sobre tudo isso aí. Se o inimigo não está roubando de você o direito de congregar, o direito, isso não é uma obrigação, isso é um direito que Jesus te deu, para que você aprenda com Ele, cresça com Ele e para Ele seja todas as coisas. Diga amém? Então, no nome de Jesus, eu queria apenas deixar isso claro para a igreja, que o pastor não está defendendo interesses próprios aqui. Se eu falar de mim, amados, eu não tenho nada que vocês possam aproveitar. Agora eu estou falando da parte de Deus. Então, quando alguém sobe no púlpito, amados, só olhe para essa pessoa, porque ela está ali pelas mãos de Deus e pelas misericórdias de Deus. Amém, não amém? Então, continue em espírito e compreendendo o que Deus está trazendo para você como mensagem. E a palavra diz: não se cansem, não nos cansemos de fazer o bem. Amados, eu queria ler a parte B desse versículo com a igreja, porque se fazer algo bom, algo do bem, é prazeroso, quando você faz isso que eu falei, uma viagem, e você diz, eu faria de novo, né? Eu me lembro, ir para a praia é cansativo. Eu, em outros tempos, quando morava em outra região, mas muitos anos atrás, para ir para a praia tinha que atravessar a balsa, né? Pescador, quando vai pescar, meu Deus do céu, o bicho picando à noite, né? Não tem nenhum, nada de... Mas ele, se tiver um outro feriado e a mulher deixar, ele vai. É ou não é, amados? Tem umas que nem pedem para a mulher, né? Mas assim, uma tem que vão juntos. Amém. Mas é ou não é, amados? Então não é prazeroso para essa pessoa fazer esse hobby? Por que fazer o bem não é prazeroso? Então que Deus possa iluminar sua mente, cristão, em nome de Jesus, você que está ouvindo também, e que você possa ter prazer em fazer o bem. Diga amém? Glórias a Deus. E o estudo da terça-feira, você está fazendo só o bem, orando para a vida dos outros. Aliás, é o ministério do cristão, interceder. O corpo de Cristo intercede. Amém ou não amém? Glórias a Deus. Eu quero ler a parte B do Gálatas 6, 9 e também ler o versículo 10. Por quê? Porque se é prazeroso para as pessoas do mundo praticar as coisas que cansam a carne, então deve ser prazeroso para o cristão praticar o bem. Amém ou não amém? Então veja em nome de Jesus que a parte B diz assim, do versículo 9: porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Olha aí. Então, você fazer o bem, você está plantando, né? Para no tempo ideal você colher o que você plantou. Diga amém? E o versículo 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, faça assim, respira. Respirou? Sentiu o ar entrando em seus pulmões? Então louve ao Senhor, igreja, que você está respirando, que Deus deu a você esse fôlego. Agora, a soberba humana, colocada por Satanás, acha que ele tem esse direito, que é uma conquista dele. Não, isso aí eu conquistei, eu respiro porque eu quero respirar, eu vivo porque eu quero viver. Não, amado, você só existe porque Deus te criou. Amém, igreja? Então, ele colocou no ser humano o fôlego dele, e está aí o fôlego dele. Então, se você que está respirando, obviamente todos estão respirando, né? Então, ouvindo a mensagem, busquem conhecer mais a esse Deus que colocou o fôlego em nós, para que nós possamos fazer a vontade dele. E quando nós fizermos a nossa vontade, ele não pode agir, mas quando fizermos a vontade dele, tudo aquilo que eu necessito, ele me dará condições de ter, em nome de Jesus. Diga amém? Então, para a glória de Deus, o versículo 10 diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Igreja, Jesus deu o maior exemplo naquela cruz, quando estava pendurado no madeiro. Você acha que ele não cansou de apanhar? Cansou-se de apanhar. Ou alguém gosta de apanhar? Ninguém, né? Então apanhou, Jesus Cristo apanhou. Jesus Cristo cansou, ele carregou vários metros, uma cruz pesadíssima, mais de 80 quilos, uma cruz daquela de madeira bruta, ele carregou. E o corpo dele estava todo machucado, foi judiado a caminho do Calvário, foi pregado mesmo, não foi amarrado, foi pregado. Enquanto os outros eram amarrados, ele foi pregado na cruz. Tudo isso era um projeto de Deus, para que ali fosse cravado o meu e o teu pecado. Amém, igreja?
Mas mesmo assim, com todo aquele cansaço físico, com toda aquela humilhação de passando pessoas embaixo e gritando: você não diz que é filho de Deus? Salva-se a si mesmo então. Zombaria, escarnecedores ali embaixo, zombando e escarnecendo do nosso Deus, sendo que ele fazia aquilo para chamar sobre ele a maldição da humanidade. Já que o mal entrou por causa de um homem, então teria que sair de um homem, e só havia um meio de sair de um homem: ele chamar na cruz, a morte mais terrível que havia da época, chamar sobre si todas as iniquidades do ser humano. Por isso ele passou por aquela morte horrível. E aí então você imagina, Jesus estava cansado, apanhou muitas horas, carregou uma cruz pesada, sofreu todo tipo de ofensa, subiu no madeiro pregado, e mesmo cansado, ele teve um fôlego. Antes de entregar o seu fôlego, ele teve a capacidade, ele estava condicionado espiritualmente a olhar para os céus e fazer uma oração, intercedendo pelos seus algozes. Veja, em nome de Jesus, em Lucas, isso para você representa alguma coisa? Saber que o teu Senhor estava cansado, e um cansaço muito maior do que o seu, muito maior do que o nosso do dia a dia, ofensas muito maior do que as ofensas que você sofre, humilhação muito, mas muito maior, porque ele estava sendo humilhado publicamente. Ele estava ali, naquela hora, mesmo com todo o cansaço físico, ele teve força espiritual, porque estava condicionado a ter aquela força de pedir pelos seus opressores ao Pai. Então Lucas 23, quem encontrar o capítulo 23, lá no versículo 34, somente a parte A, quando diz assim, Lucas 23, 34. Para quem não sabe, do versículo número 33 até o 38 vai falar nesse capítulo da crucificação de Jesus. Mas o 34 vai estar dentro do contexto da mensagem. Contudo, Jesus dizia: perdoa, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diga glórias a Deus. Então, acho que você entendeu que aquele que é o nosso mestre nos ensinou, nos mostrou que mesmo com todo o cansaço, você não pode parar de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Amém, igreja? Para a glória de Deus. Fazer o bem é uma das coisas que Deus ordena que nós façamos. É a ordem do Senhor isso aí, viu? É ordem. Não se canse. E não se canse de fazer o bem. É uma das coisas que Ele nos mostrou nessa mensagem. Mas há outras coisas mais, as quais estão em Gálatas, no capítulo 5, que você deve também guardar no teu coração, para que você não se canse. Vamos ler o capítulo 5 de Gálatas, aonde está sendo revelado aqui a diferença entre o resultado de viver na carne e o fruto do Espírito. Gálatas, nós estávamos em Gálatas agora há pouco, né? Mas voltemos a Gálatas, agora vamos no capítulo 5. Gálatas 5. Aleluia, Jesus. Você encontrou? Vamos então, em nome de Jesus, no versículo 22, quando vai falar do fruto do Espírito. Então diz assim no versículo de número 22: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, amém, igreja? Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Diga amém, igreja? Aleluia, Jesus. Igreja, os que são de Cristo, a próximo versículo vai ensinar isso, já crucificaram as suas carnes com as suas paixões. Veja o que ele diz aqui, ó. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Versículo 25 e agora o 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, amados, se você entendeu a mensagem está dizendo, olha, além de não cansar de fazer o bem, não se canse de ter amor no seu coração. Diga amém. Repita comigo: amor. Amém? Então não se canse de ter amor, mas não é o amor do mundo não, viu, amado? É o amor ágape, é o amor de Deus,
O amor que não tem compromisso com nada em troca. Ama simplesmente por amar. Eu não vou vir na terça-feira pensando em vir aqui para obter de Deus alguma coisa em troca. Eu vou vir aqui porque eu tenho um amor ágape e eu vou orar pelas almas, no nome de Jesus. Amém ou amém? Então, se você entendeu a mensagem dessa noite, se condicione a não se cansar de fazer o bem. Se você entendeu a mensagem, se o Espírito Santo está em você, ele vai testificar essa noite que você deve lutar para praticar o amor constantemente. Amém? Além do amor, você deve ter dentro de você a paz de Cristo, e só pode ter a paz de Cristo quem está com Cristo. Então fazer o bem é uma das coisas que Deus fala para nós, não nos cansarmos. Amar, o amor ágape, de ser uma pessoa alegre. Se você ouviu ali a mensagem do versículo de número 22, fala que a alegria é um do fruto. Você conhece um crente que vive carrancudo? Conhece? Quem é que irmão, se você conhece crente carrancudo? Eu conheço um monte. Você acha que tem Cristo Jesus uma pessoa dessa? Meu Deus, não tem, se tem Cristo no coração, não tem carranca, amados. Porque se tem carranca, é do diabo. É que o diabo está incomodado, aquela pessoa está buscando a Deus. Ela está crente, ela está em estado de crente ainda. Não está no estado de ser crente, cristão. Então, para a glória de Deus, entenda isso. Se você anda carrancudo, mal-humorado, você deve buscar se libertar desse mal. Porque qualquer coisa que o inimigo tentar colocar no teu coração, você deve se lembrar de que aquele que habita em você é muito maior. Então você deve ter a alegria de Cristo no teu coração. Jesus, enquanto viveu aqui na terra, ele mostrou alegria o tempo todo aos seus discípulos. E mesmo na hora mais cansada, na hora mais difícil, ele implorou ao Pai, clamando para que ele perdoasse aqueles que tinham feito aquilo com ele. Então, no nome de Jesus, fazer o bem não deve estar no dicionário do cristão. Deixar de fazer o bem, deixar de amar misericórdia, jamais. Deixar de ser uma pessoa alegre. Se esforce mesmo para que venha alegria no seu coração, em nome de Jesus. Ser paciente é um do fruto do Espírito Santo. Ser fiel a Deus, ter domínio próprio do seu corpo. Diga amém. Seu corpo não quer ir para a igreja, domina ele. Ou o Espírito que habita nesse corpo é você, domina ele. Fala, eu vou para a igreja sim. O corpo está dizendo, não, eu estou cansado, eu prefiro. Você diz, eu preciso ir. Esse corpo vai voltar para o pó. A minha alma precisa andar com Deus. Diga amém. Glórias a Deus. Então se esforce, amados, em nome de Jesus. Não se canse de fazer o bem, não se canse de amar, não se canse de ser uma pessoa alegre, de ser uma pessoa paciente, de ser uma pessoa que honra a Deus com tudo que Deus te deu. Seja fiel ao Senhor, tenha o domínio próprio, não se canse disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas se porventura, por um descuido teu, como alguns estão, né? Não aqui estão aqui, talvez a cadeira do seu lado vazia, talvez a companhia que era para estar com você aqui, amém? Por um descuido, aquela alma, ou você no futuro, vier a cansar-se, porque não suportou tal luta, lembre-se que há um convite do Senhor, lá em Mateus 11, 28, que diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Diga amém? Buscai, pois, Mateus 6,33, buscai, pois, o meu reino e a minha justiça, e tudo que necessitais vos será acrescentado. Diga amém? Aplauda aí Jesus Cristo. Esta glória pertence ao Pai, pertence ao Filho e pertence ao Espírito Santo. Eu ouvi alguém dar glórias a Deus essa noite? Glórias a Deus? A glória que você deu agora sobe a presença de Deus e Ele vai reverter em bênção para quem declarou glórias a Deus essa noite. Em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar a igreja a ir lá em Isaías, finalizando toda a mensagem, embora já aplaudimos ao Senhor, Deus me desinquietou de nós irmos lá em Isaías rapidamente, para um versículo só, colocando-se em pé, no capítulo 40. Em Isaías, no capítulo 40. Glórias a Deus. Aleluia. Ir a Deus, amados, significa buscar o renovo, o louvor que nós fizemos esta noite, a abertura que nós fizemos esta noite, quando o profeta Zacarias disse que aquele homem seria chamado de renovo, e ele messianicamente
estava profetizando de Jesus Cristo. Amém? Então aqui agora, amados, já que você entendeu que Jesus é o nosso renovo, é o que renova nossas forças, então entenda que você deve esperar nele, confiar nele, entregar a ele todas as suas causas, todas as suas lutas, em nome de Jesus. Amém? Isaías 40, versículo número 31, diz assim, todos encontraram? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Diga amém? Mais uma vez aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Esse aplauso é para mim, é para Jesus, irmão. Aleluia, olha aí. Aleluia, esse foi maior. Aleluia, Jesus. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence ao Senhor, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor, oremos agora sobre esse tema. Senhor, a tua palavra nos instruiu essa noite a nos libertar de todo o cansaço que o inimigo lança sobre as carnes. Que a tua glória esteja sobre teus filhos que ouviram esta mensagem, sobre os que também estarão ouvindo a mensagem na internet. Que venha a tua glória sobre todos, Pai, para fortalecê-los. Se houver alguém que estava, Senhor, cansado nesse local, cansado de fazer uma campanha, cansado de interceder pelo esposo, pela esposa, por um filho, por uma filha, por alguém, por algum ente querido, pela empresa que trabalha, pela empresa que possui, enfim, Senhor, se alguém estava cansado, porque o inimigo tem lançado setas e tentado mostrar ao outro lado, esta noite o Senhor mostra que muito maior é o Senhor, e quando o Senhor fala, Pai, o Senhor garante a vitória, quando o Senhor te declara uma promessa, o Senhor, enquanto aquela palavra não cumprir aquela vida, o Senhor não permitirá que essa palavra volte para o Senhor. Então, no nome de Jesus, o que eu profetizo essa noite, e para todos que estão ouvindo essa mensagem, também na internet, eu profetizo em nome de Jesus, que venha uma unção de renovo, de fortalecimento, para tirar todo o cansaço espiritual, todo o cansaço mental, todo o cansaço que o inimigo tenha lançado sobre a carne, sobre a alma. Eu rejeito agora, repreendo, anulo e digo para a glória de Deus, que estas vidas estão renovadas, se aceitarem esta unção, se aceitaram a palavra com um bom coração, de bom grado, esta noite são renovados. Neste dia de hoje, desce uma unção do Espírito Santo sobre todas essas vidas, para renová-las, para fortalecê-los, e haja o inimigo tentar entrar no caminho de quem serve ao Senhor, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se agir o Senhor, quem é que pode impedir? Haja então em nós, Senhor, seja o Senhor nosso governante, governe nosso ser, nossas vidas, em todas as áreas, renova a nossa fé, fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. De você que ouviu a palavra, você que recebe essa mensagem, diga: eis-me aqui, Senhor, tomando posse de tudo que o Senhor me ensinou esta noite, em nome de Jesus. Diga: não serei apenas um ouvinte, mas praticante da tua palavra, para a glória do Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? A campanha, porque nós hoje, pela graça de Deus, temos o nosso ministério sendo levado pela internet, né? Através do blog da igreja, Comunidade Evangélica A Mão de Deus. E eu sei que aqui na igreja também, constantemente Deus nos traz visitantes. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos. E se você sente no coração de iniciar uma campanha de libertação, porque às sextas-feiras aqui na igreja é o culto da libertação, com a campanha que Deus nos revelou desde a fundação desse ministério. E esse culto, essa campanha, tem uma folha revelada pelo Senhor, a estrutura dela, tudo foi revelado por Deus como deveria ser, e ela assim foi. E aqui em branco ela se torna apenas um papel, não há nada de místico, eu insisto nisso, não há nada nessa folha de místico, é apenas uma folha a qual foi revelada por Deus o que deveria conter nela. Agora, quando você pega ela, coloca o seu nome como fiel, fiel é o que vai fazer a campanha, escolhe a causa, uma folha para uma causa. Se você tem duas causas, não pegue uma folha nunca para duas causas ou mais, sempre uma folha para uma causa, duas causas, duas folhas e assim por diante. Amém? Então escolhe a causa ou as causas, se for mais de uma folha, detalhe em cada folha, em cada causa, os motivos e como você deseja
ver essa situação resolvida, bem detalhado. Declare aqui, bem detalhado mesmo, tá? E depois você acompanhe pela agenda que tem aqui embaixo, preenchendo desde o primeiro até o 7º dia, antes de vir para a igreja. Hoje você vai preencher espiritualmente em oração, vai chegar em sua casa em lugar sozinho, discreto, sem a apelação de pessoas ou barulho, né? Na madrugadinha ou então amanhã cedinho, você preenche tudo que você declarou hoje em oração. Você que está em casa também tem condições de ter essa folha, e eu já vou explicar como você pode ter, mas os que estão aqui sabem que você deve preencher em casa depois com calma, detalhando e trazendo toda semana já respondido o questionário preenchido. Em que semana você está? Até para você não se perder e para que você dê o testemunho que está ocorrendo na sua campanha. Amém ou amém? Mesmo que chegar na 7ª semana, você não viu ainda literalmente a campanha, pela fé você já tomou posse dela, você coloca aqui embaixo. No final você coloca, já recebi do Senhor. É a orientação de Deus, tá? Já recebi do Senhor e obrigado, a minha vitória, obrigado Jesus. Mesmo que você não a viu ainda, coloca, Deus me revelou isso agora, hoje. Você deve fechar a campanha, mesmo que você não viu ela ainda, fechar dizendo, já recebi, no último dia, já recebi a vitória. Obrigado, Senhor. Amém? Você dobra essa folha, traga ela na última semana e coloca no vaso de oração. Amém? Isso para os que estão aqui na igreja, os quais agora vão pedir a folha, se quiserem iniciar uma campanha para a sua vida ou para a vida de alguém. Então faça isso, levantando as suas mãos, até que nossos amados obreiros do Senhor Jesus vão estar levando a folha para você. E agora eu vou falar, enquanto eles fazem isso, você vai levantando a mão, vou falar com os que estão em casa. Você que está aí ouvindo a mensagem pela internet, você que quer ter uma folha dessa, essa folha é fácil de tê-la, embora você está longe daqui, pode ser que está em outra cidade, até em outro estado. Você entra em contato com a gente, existe um endereço que vai passar agora na tela aí, esse endereço é do Facebook da comunidade, para você conhecer melhor a comunidade, mas também como blog você já conheceu, né? Porque você está no blog agora. Então entre em contato tanto com o diácono Edson, que tem o e-mail dele aí, porque ele tem essa folha e vai te passar via online, mas você imprime essa folha e preenche ela. Então, no culto, antes de você começar, se você está ouvindo a mensagem hoje, entre em contato com ele o mais rápido possível, ou comigo, em meu blog, em meu e-mail, também está passando agora aí, ó. O meu e-mail está registrado aí, é o meu particular. Você manda para mim um e-mail pedindo a folha da campanha. Eu te enviarei via online e você vai imprimi-la, depois preenchê-la e então fazer a campanha. Então é fácil, para mesmo quem está em distância, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos seguir aqui, em nome de Jesus. Você que iniciou a campanha, quer iniciar a campanha essa noite, já pegou a folha, coloque-se em pé, que eu quero orar por você. E você em casa, que também já vai iniciar essa noite, ou esse dia, a campanha, coloque-se em pé e vamos fazer a oração. Enquanto eu falo ao microfone, você deve falar com Deus, ou o motivo, ou os motivos pelo qual ou quais você começa essa campanha, ou essas campanhas, em nome de Jesus. Deixa eu falar com Deus aqui, e você conversa com Deus agora, em espírito, falando e expressando diante do altar de Deus o fato que você começa a campanha nesse dia, em nome de Jesus. Senhor Deus, aí estão os seus filhos, as pessoas que essa noite sentiram aqui na igreja de pegarem esta folha para iniciar uma campanha, como também há filhos do Senhor do outro lado nessa internet que agora estão orando, colocando diante do Senhor o motivo ou os motivos pelos quais iniciarão uma campanha de libertação, quer seja para a sua vida ou para a vida de um terceiro. Senhor, que tudo sabe, que tudo vê e tudo pode, todas as orações sobem até a tua presença. O Senhor é o único que pode colher cada oração e elas estarem diante do teu altar, Senhor. Que elas subam até a tua presença como aroma suave e agradável ao Senhor. Que ela está sendo feita com fé. Receba, Senhor, o pedido de cada uma dessas pessoas. Que o teu nome seja glorificado no resultado dessas campanhas, porque haverão testemunhos e o teu nome será glorificado em o nome de Jesus. Amém? Deu tempo de você falar com Deus o motivo da campanha? Então agora você faça a oração coletiva. Você também que está na internet, faça a seguinte oração, dizendo assim: Senhor Deus, em o nome de Jesus, eu entrei em tua presença, apresentei os motivos da minha campanha, e agora, Senhor, eu descanso no Senhor, porque sei a quem entreguei.
em um nome de Jesus, eu já tomo posse da minha vitória, porque eu sei que darei testemunho desta graça sobre a minha vida. Eu profetizo, Senhor, a libertação, a minha vitória sobre esta campanha, e o teu nome glorificado, em o nome de Jesus. Que caia por terra todo inimigo de Deus, em o nome de Jesus. Diga amém. Eu concordo com a sua oração, tanto a primeira quanto esta, e declaro a glória de Deus sobre a tua campanha, em o nome de Jesus. Diga amém. Então você se assente, e agora vai ser a vez daqueles que estão do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto até o sétimo dia, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, e você que está em casa, você que está na internet, se você já iniciou a campanha, deve estar no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ou no sétimo dia. Agora é a hora de você fazer a oração e declarar assim perante a Deus, como a igreja o faz nesse momento. Fique em espírito e diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, mais uma vez, declarando que estou convicto do que apresentei no primeiro dia, a respeito da minha campanha, e eu darei testemunho da minha vitória, porque realmente eu sei a quem entreguei esta causa, e eu tomei posse desde o primeiro dia, porque sei que fui movido pela fé, e pela fé eu já recebi a minha vitória, a tua graça, em nome de Jesus. Amém? Então diga: eu darei testemunho desta vitória, e quantas mais o Senhor lhe der, em nome de Jesus. Diga amém? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você que terminou a campanha, estava no sétimo dia, dobra e coloca no vaso de oração, vai continuar recebendo a intercessão da igreja. Se você está em internet, terminou também, e agora, pastor, o que eu faço? Duas coisas você pode fazer: ou entre em contato comigo para nós vemos de que forma você pode enviá-la para mim, para que eu possa lacrada, não há nenhum interesse da minha parte, e quer que seja de ler a tua campanha, lacrada, só coloca no envelope lá de fora, campanha de libertação, depois colocar o meu nome, mas eu vou te orientar, manda um e-mail para mim que eu te oriento. Caso contrário, você pode simplesmente, em espírito, longe de pessoas, para não escarnecer, queimar a tua campanha, e quando a fumaça estiver consumindo aquele papel, você declara: Senhor, assim como subiu esta fumaça, assim subiu minha oração desta campanha, em nome de Jesus. Amém? Porque é o que o pastor faz depois, quando reúne todas as campanhas e queima no monte, no meio da mata, declarando a glória de Deus sobre tudo que foi feito, em nome de Jesus. Amém? Então aquele que creu, tomou posse da vitória, diga glórias a Deus.